Agora, mais cedo, gente, durante uma coletiva de imprensa sobre aqueles casos de intoxicação por metanol nas bebidas alcoólicas, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o comportamento epidemiológico com perfis mais vulneráveis e todos os sintomas que a pessoa que bebe realmente essa bebida adulterada pode ter. Vamos ouvir. Esse comportamento, que a gente fala, um comportamento epidemiológico diferente daquilo que foi registrado nos últimos anos da nossa série histórica. Normalmente, os casos de intoxicação por metanol no Brasil estavam associados a pessoas em situação de rua que vão atrás do metanol, que é vendido como combustível, e ingerem, ou pessoas que, numa ação de autoagressão, tentativa de suicídio. Então, nós estamos observando uma situação absolutamente diferente daquilo. Isso foi identificado pelas vigilâncias municipais. Pois é, agora a gente vai chamar então a Camila Yunes, que tem mais detalhes, porque o governador mais cedo, Tarcísio de Freitas, ele falou sobre esses casos de intoxicação durante uma coletiva de imprensa e disse que um gabinete de crise já foi instaurado. Camila, boa tarde, bem-vinda em tempo real aqui com a gente. Tarcísio também deu uma fala polêmica, né? Falou que como é que a Polícia Federal diz que o PCC tem a ver com essas bebidas adulteradas, que tudo agora é o PCC. Foi uma fala de Tarcísio, né? Boa tarde. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno, boa tarde a todos que estão com a gente aqui em tempo real. Pois é, Márcia, essas investigações estão acontecendo a nível estadual, federal e tem divergência com relação a essas investigações, porque a Polícia Federal diz, né, que pode ter um envolvimento aí do primeiro comando da capital, ao que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descartou. Ele disse que tudo agora é o PCC, mas que até então não foi identificado nenhum envolvimento, né? E que os suspeitos não têm envolvimento entre si e nem com o PCC. A gente, inclusive, tem um trechinho dessa parte em que ele fala na coletiva. Vamos acompanhar. E aí agora tem esse negócio em São Paulo. Tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. Bom, Márcia, vale a gente fazer esse destaque, né? Porque tem se falado desse possível envolvimento do PCC. A gente lembra que quando foi realizada a Operação Carbono Oculto, no mês de agosto ali, houve uma identificação de que o PCC faz, né, essa importação e a adulteração com o uso do metanol. Então tem se falado sobre isso, o que o governador de São Paulo descartou qualquer tipo de envolvimento. A gente traz também agora, Márcio, uma atualização com relação aos números no âmbito estadual. Olha só, a gente separou uma arte para quem nos acompanha por imagens. O governador Tarcísio de Freitas disse, portanto, que agora já são 22 casos notificados, dos quais 15 são suspeitos, 7 confirmados e 5 mortes por suspeita do metanol. Apenas uma morte dessas 5 realmente foi confirmada, mas claro que essas outras investigações ainda estão acontecendo. Bom, durante a coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também disse que os inquéritos serão centralizados para uma investigação mais precisa e afirmou que vai acontecer interdição cautelar caso haja comprovação de que o estabelecimento está vendendo essa bebida adulterada. A gente também tem um trechinho dessa fala. Além desse gabinete de crise que vai se reunir periodicamente para a gente acompanhar a evolução dos fatos, a gente vai fazer a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo dessas bebidas, né? E a partir dessa interdição cautelar nós vamos aprofundar as investigações. De que forma? Polícia Civil mais Secretaria de Fazenda, a gente vai fazer o cotejamento das informações, principalmente para detectar a origem. Quem comprou de quem? Da onde está saindo essa bebida adulterada?
Pois é, Márcia, só antes de devolver para você e para o Bruno aí nos nossos estúdios, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também disse que denúncias podem ser feitas através do canal 181 e também que o PROCON desenvolveu um canal próprio para essas denúncias aí de irregularidades nas bebidas alcoólicas. Claro que este é um caso que ainda tem bastante desdobramento e a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês, Márcia, Bruno. Obrigada, Camila Yunis, pelas informações. Agora a gente chama os nossos analistas para falar também sobre esse caso. O João Belucci e a Priscila Silveira, começando pelo João. João, na internet as pessoas já estão criando algumas fanfics. Para você saber que a bebida está adulterada, você coloca fogo, acende um isqueiro, se explodir, está adulterada. Algumas coisas meio absurdas, né? Não dá para saber, gente, preste atenção, não dá para saber se é adulterado ou não, nem pelo cheiro, nem pelo gosto, porque o negócio é muito bem feito. E aí o Tarcísio vem agora com essa fala dizendo, vamos rastrear onde é que foi comprado, quem comprou, quem vendeu. Isso é muito difícil cá entre nós, né? É bastante difícil, até porque me parece que é uma indústria que já é pensada nesse sentido, visando a majoração de lucros e diminuindo a qualidade do produto, pouco se importando se pode potencialmente resultar no óbito de alguém. A informação do ministro da Saúde foi bastante interessante no sentido de que esses casos esses últimos são bastante diferentes, né? Que anteriormente eram mais moradores de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade que acabavam consumindo no desespero ou em alguma questão de saúde mental esse metanol mesmo, até de combustíveis, uma questão ali de desespero com a própria existência. E agora esses casos são mais de bebidas que seriam chamadas bebidas originais, com rótulo e tudo. E o Tarcísio traz esse ponto. É importante lembrar que esse ponto do Tarcísio, que até o momento não há nenhuma evidência de que o crime organizado esteja envolvido, é importante dizer que o crime organizado ele também opera por diversas células, né? Ele tem diversos setores, vamos colocar assim, abaixo dele, e nem sempre essas pessoas que cometem os crimes sabem necessariamente para quem ele está vendendo ou quem que é o mandatário disso, né? Sempre é um esquema normalmente triangular do crime organizado. Aquele que pratica ali o delito não necessariamente sabe quem está acima dele, ele sabe mas não sabe os outros. Então pode ser que esteja envolvimento do PCC e pode ser inclusive uma estratégia também. Vamos lembrar que as forças policiais, elas não costumam divulgar 100% das informações, até para dificultar o trabalho dos criminosos na fuga ou mesmo desovar os produtos. Mas o que a gente espera é que haja uma investigação efetiva e, como o governador Tarcísio mencionou, tem que fechar cautelarmente esses estabelecimentos, até porque não dá agora para saber quais as bebidas que foram adulteradas e, como você bem colocou, Márcia, existem diversas fanfics, cada um fala uma coisa e muita gente nessa era de redes sociais entra no engajamento, porque como é um tema muito forte, muita gente vai lá e fala não necessariamente algo que corresponda à realidade, mas para ganhar o seu engajamento, seus likes, falando, você põe açúcar, põe sal, põe fogo, seja o que for, e descobre-se a bebida. Como você bem falou, não tem como descobrir. Qualquer desconfiança, a pessoa deve parar e procurar o hospital imediatamente. Vamos ouvir então as análises de Priscila Silveira, que também está com a gente aqui no Tempo Real. E aqui, Priscila, a gente vê que essas imagens não é uma grande linha de produção. É um fundo de quintal, ao que tudo indica, uma espécie de uma reciclagem ali. Então, não leva a entender, nesse momento, a olho nu, de longe ali, que isso tenha conseguido chegar a várias regiões. Mas isso já existe um receio de acabar afetando direto tanto aquelas empresas que fazem um serviço sério, porque acaba diminuindo a sua venda, diminui esse consumo. Quais as consequências que ficam tanto para o consumidor quanto para o fornecedor que leva a sério e que respeita uma legislação? Sim, Bruno, a gente também precisa lembrar, não só falar desse dano que pode ser irreparável para aqueles que de fato compram bebidas dentro da nota fiscal, mas também vai se apurar se os donos dos estabelecimentos sabiam, tinham noção de onde se compra. Por quê? O Código Penal, é importante a gente falar isso, ele diz que se a pessoa compra algum produto que é oriundo de crime, sabendo que esse produto é de crime, eu não estou dizendo que essas pessoas que consumiram lá e nem mesmo esses bares sabiam, eu estou dizendo apenas como forma de ciência, que também deve ser apurada, por isso até que essa medida cautelar é necessária, de interdição momentânea dos bares, para saber a procedência, como comprou, qual é a nota fiscal. E quando o governador fala de rastrear esse produto, é que como é um produto, como sendo ali um solvente
um álcool, um combustível, ele vem de refinarias. Então, eu acho que ele vai ampliar a busca para saber quem teria comprado, para onde foi. É muito difícil, nesse momento, a gente fazer, né, essa questão de rastrear a destinação desse álcool, desse produto em específico, tendo em vista que ele é muito similar ao solvente, razão pela qual o ministro da Saúde disse há pouco aqui que ele era usado mais pelos moradores em situação de rua, por causa do valor, né, e a forma de consumo que danifica realmente o organismo. Agora, uma outra coisa também chama atenção é que essas pessoas que estão falsificando, e vai se apurar, e certamente vai se chegar, não sei se a todos ou em todos, mas pelo menos nesses que falsificaram conforme as imagens, a gente observa que eles falsificam o rótulo, falsificam a garrafa e também a substância, ou seja, dentro de uma cadeia de falsificação, eles falsificam no todo, um pouco diferente do que acontece quando se adultera já a substância dentro ali engarrafada. Então, como eu disse, né, só aqui para fechar, precisa se apurar de onde veio esse metanol, quem comprou, mas é muito difícil, tendo em vista que nós temos inúmeros estabelecimentos que compram legalmente para a confecção de gasolina, de produtos ali de combustíveis, e como foi parar, né? Então, penso eu que na hora que se chegar a esses bares, esses restaurantes, por exemplo, aqui na Moca, como foi apreendido, dizer de quem comprou. E aí a linha de investigação vai se ampliando para chegar, não digo em todos, mas em boa parte dos falsificadores.